todos. Hoje é 22 de agosto. Começa agora o nosso Bancada Carioca, edição polar, ou bipolar, sei lá. Bom, tá frio pra caralho. E eu, como todo bom carioca, lido muito mal com isso. Mesmo gostando de um friozinho de vez em quando para quebrar a monotonia. Eu diria que é um dia excelente para ficar em casa, mas como eu já estou há 158 dias nessa situação, eu diria que a piada não cabe mais, né? Carioca, como a gente sabe, é aquele cara que bate um frio desse, ele mete logo um casacão da North Pole, ou um sobretudo que ele comprou no brechó, porque era estilosão, mas nunca usou, né? Em 5 minutos está morrendo de calor, termina de cuecão, havaiana, pé pro alto, ainda mais trancado em casa, né? O traje de casa é pijama e cuecão. Se você perguntar para o Paulo Guedes essa semana de quem é a culpa dessa massa polar que trouxe o frio até o Rio e neve para lugares que a gente nunca ouviu falar, né? Certamente ele vai dizer que a culpa é do funcionalismo público. De repente, na cabeça dele, como ninguém faz nada, sei lá, a entropia deve tender a 0 graus, deve ser uma teoria termodinâmica pública, sim. Eu estou aqui com o time titular do Bancada Carioca, Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino e Ricardo Nicolap. E aí, Fernando, como é que tá aí? A gente está perto, mas está em altitudes diferentes, então deve ter alguma variação de temperatura. Dá um alô aí. Fala, pessoal do Bancada Carioca, time titular, os nossos ouvintes. Aqui tá meio friozinho, hoje estou um pouco cansado, que tivemos hoje, o dia da gravação, o Festival da Turma Boa, vai falar mais lá na frente, né? Mas vamos junto, vamos lá nesse friozinho falar de servidor, de privatização, de Paulo Guedes, vamos falar de tudo e mais um pouco. E aí, Rafa, em Jacarepaguá, qual é a temperatura em Jacarepaguá nesse momento? Saudações, Rico, saudações, Fernando, Ricardo, nossos ouvintes, telespectadores, Alemar. Aqui em Jacarepaguá, a gente está realmente nesse clima polar. Temos aqui um clima temperado, famoso, conhecido como a Suíça Carioca. Conhecido, só eu que chamo. Mas tá frio, cara. Tô aqui com casaco escondido dentro do quarto. Só botei a cara na rua porque não teve jeito mesmo, tive que dar um pulo no mercado, mas tá muito frio. Mas vamos discutir aí esse tema. Vamos ver, é herói, é vilão, é parasita, o servidor é o quê? E privatização vai resolver? Vamos vender nossa alma, vamos vender a alma dos índios, como dizia o Legião Urbana? Privatizar a água, enfim. E aí, Ricardo, como é que tá Botafogo? Como é que tá a temperatura? Botafogo amanhã eu sei que vai sair faísca, que o Mengão vai chegar atropelando, 11 da manhã. Mas aí é outro Botafogo, E outro Botafogo. Esse Botafogo eu não sei. Aqui tá frio, meu apartamento é frio, é bem gelado, mas tá confortável. Eu não estou usando casaco, porque por causa da pandemia eu não tenho saído de casa, e o meu casaco eu pego sempre na campanha do agasalho, né? Quando tem essas campanhas do agasalho, eu vou lá e pego um casaco para mim. Mas aí esse ano eu estou sem casaco. Então não deu para pegar. Você mora no Sorro da Zona Sul, né? Sorro de Botafogo. Não, eu não vou, eu detesto essas papagaiadas. Bota Sorro, né? Tem essa palhaçada agora, né? Tem que acabar. Isso aí, corretor de imóveis tem que acabar, gente. Meu Deus do céu, eu não suporto isso. Eu eu gosto de chopp, gosto de cerveja. Aí tem não sei quantas mil... como é que chama aquilo? Torneiras de chopp, não sei o que lá, aquele chopp que custa um rim para você tomar uma caneca de chopp e tal. Mas eu bebo, praticamente eu bebo nos mesmos lugares que eu bebia em Botafogo desde os 15 anos, só não bebo nos mesmos porque eles fecham, né? Interdita, vira outra coisa, vira salão de cabeleireiro, eu não corto cabelo, então não adianta. Mas é isso. Mas tô nessa, mas o meu negócio também é a cerveja de casco, então eu tomo lá nos bares que eu não sei nem o nome do bar, porque eu dou apelido para os bares também, eu chamo de barata barato, enfim, de acordo com o meu folclore pessoal. Eu em Botafogo, jamais diria que aquele estacionamento gigante, que não tinha nada aí na meiuca, aí, onde é a estação de metrô hoje, o UPA e tal, aquilo era um mega estacionamento, um asfaltão, assim, um quadrado de asfalto, assim.
Aí hoje virou bota sorro. Realmente, eu não sei se isso é melhor. Exatamente. Bom, você sabe disso, você me conhece há muitos anos e a gente bebia, inclusive, junto, né? E frequentava os mesmos lugares. E o meu preferido ali era o Júlio, que não existe mais há 1 milhão de anos, que era ali onde é o cinema. Eu nem sei o que tem ali, deve ter um bistrô, uma coisa. Virou um café, né? Tinha o Jimenez ali. Que tinha uma teoria sensacional, não sei se você lembra, tinha um atendente que era vesgo, e ele dizia que Paraíba era imortal. Eu achava essa fala sensacional. Ele falou assim, Paraíba, ele era um nordestino clássico, assim, vesgão. Aí ele falou assim, Paraíba é imortal. Esse vesgo aí era o Oliveira. O Oliveira, uma vez, ele morava na favela da Rocinha, eu levei ele para casa, porque não tinha ônibus, teve uma greve. E aí eu levei ele em casa lá, cara, e aí tinha um bar lá na Rocinha em que o Oliveira bebia depois de trabalhar no bar e botar. Pô, isso é muita história, isso aí a gente conta e não dá para entender. Aí tinha os caras jogando sinuca, eu joguei sinuca, eu perdi pro Oliveira. Depois encontrei o Oliveira trabalhando no Leblon, lá no Galeto, e depois nunca mais vi. O Júlio também fechou o bar, abriu outro no centro. Agora eu acho engraçado. Sorro de Botafogo, eu quando fiz minha Eurotrip, eu fiquei lá no bairro de Sorro, lá em Londres. Eu acho que tem uma pouquinha diferença de nome, cara. Sempre isso. Estou sempre tentando forçar a barra. Quando eu morava em Santa Teresa, tem a Montmartre carioca. Carioca é sensacional, né? Dá um tempo pra mim, cara. Pô, não faz isso, não. Deixa Santa Teresa ser Santa Teresa, deixa Botafogo ser Botafogo. Perfeito. Porra, Madureira, que é bom, não tem igual. Não tem. Você pode falar assim. Realmente, Madureira e Tijuca, eu acho que são os dois bairros mais originais, assim, né? São os dois bairros mais diferentões. Aí eu falo, alguma coisa pode ser igual a Madureira, mas Madureira não é igual a nada. Talvez Bombaim seja igual a Madureira. Mas é uma cópia. Mas não tem o Império Serrano. Não tem nada. Madureira é uma nação à parte. Eu sou a favor da... Quer dizer, não sou a favor porque eu gosto, mas assim, o Sul é o meu país, Madureira é o meu país. Madureira é que é um lugar que vale a pena ser... ter a classe de um país, né? Bom, lugar especial. Bom, vamos começar a nossa conversa essa semana? É o seguinte, a gente estava debatendo um tema para essa semana, tinha vários temas, digamos assim, genéricos. Histórias da cidade era uma delas, né? Um abraço para o Oliveira, se ele tiver aí, pô, saudades do Estação. Mas um dos temas era histórias da cidade, dos nossos determinados bairros, mas eu acho que esse a gente precisa trazer uns convidados. O Ibs, então, tem umas ótimas também, enfim, a gente tem alguns convidados com muito boas histórias. Mas, essa semana, o Brasil foi ameaçado de quebrar por causa de um novo vilão. Não é a Covid, não é a eventual derrota do governo Trump na eleição desse ano. É o funcionalismo público. O funcionalismo público, segundo o nosso czar da economia, o estrambólico Paulo Guedes, o funcionalismo público vai quebrar o país. E aí, a gente falou, cara, eu acho que a gente precisa discutir isso, né? Tipo, porque primeiro que eu já acho que o Paulo Guedes está um pouco sem desculpa, né? E o funcionalismo público já é aquela desculpa que ele já usou umas 38 vezes já, né? De formas diferentes. Mas o fato é que voltou a discussão. Mas quem seria exatamente esse vilão? Né? Qual faceta do funcionalismo público seria esse vilão? E aí vamos debater isso aqui. Eu vou começar aqui pelo Fernando, já perguntando assim, Fernando, o brasileiro entende o que é o serviço público? O que é o servidor? Quem é servidor público? Isso está claro na cabeça do brasileiro médio? Claramente não está claro, ouvintes, Rico, Rafael, Ricardo. A verdade envolve um pouco... É um debate que se prolonga na história, né? Sempre se discutiu qual é o papel do servidor público. Teve época que se dizia que ele era um preposto do Estado, da máquina pública, que era alguém que tinha uma procuração da administração pública para atuar, mas se evoluiu e chegou o que se entende hoje.
né, basicamente na teoria do órgão, de entender que o servidor é a longa-manos do Estado. Quando você está falando com um policial, você não está falando com um policial apenas, o servidor público, você está falando com o Estado que comanda aquela polícia. Quando ele vai numa repartição pública, uma secretaria de fazenda, e vai falar com o servidor para tirar algum boleto, você está falando ali com a prefeitura, com o Estado, com a União, você não está falando com o servidor em si. E por conta dessa questão, dessa confusão entre o servidor, confusão no sentido de mesma identidade do servidor com o Estado, que responde pelos atos cometidos pelo servidor na sua função, acaba que o servidor ele é a primeira cara, ele é o rosto do Estado. E esse é o grande problema. Porque quando o Estado deixa de prestar um serviço de uma forma adequada, quem você vai culpar? O servidor. Você não sabe se ele tem estrutura, se tem gente suficiente, se ele está recebendo, não importa, porque quem está lidando ali contigo é o servidor. Você vai no hospital, não é bem atendido pelo médico, você não reclama do hospital público, você reclama daquele médico que está ali. Então ele é a cara do Estado. Mas a gente tem que pensar isso bem, porque dependendo da função, envolve muitas responsabilidades. Por exemplo, o servidor, por ser a continuação do Estado, ele que vai decidir algumas questões que afetam a sua saúde, como falamos agora aqui dos médicos, até mesmo a sua questão financeira, se vai expedir uma licença, um alvará. E aí é um ponto que a população não entende. Se é muita responsabilidade, você tem que dar uma remuneração adequada, até porque ali estamos diante de um ser humano. Se você der uma remuneração muito baixa, você pode correr o risco de ter todo um corpo ali que se corrompa. Imagina um fiscal que cuida, por exemplo, de fiscalizar empresas de grande volume de dinheiro. Se você pagar um salário muito ruim para ele, o que pode acontecer com aquele servidor? Ele pode ser suscetível a ser corrompido, né? Porque tem interesses ali em jogo. E o outro ponto é que, como ele assume muita responsabilidade, também é justo que ele receba uma remuneração de acordo com aquela responsabilidade. Então, são esse tipo de coisa que o brasileiro tem uma dificuldade de entender. Mas é claro que, muitas vezes, essa questão virou desculpa para ter algumas categorias de servidores que estão ganhando muito acima do que deveria ganhar. Então, quando falar de servidor, é entender que cada categoria tem a sua responsabilidade, tem os seus deveres e merece uma remuneração justa para você evitar qualquer tipo de desvio. Mas, infelizmente, existem outras categorias que se aproveitaram disso e viraram verdadeiros, parafraseando lá o nosso querido amigo Collor, lá atrás, marajás. Esse é o ponto. Servidor público vai desde o professor, desde do gari, da limpeza urbana, até o promotor, o desembargador, ao fiscal da Receita Federal. Então, são várias categorias. O político é um servidor, é um tipo de servidor. Ele está ali para servir também as pessoas. Então, tem que diferenciar. Quando você faz, como o Guedes faz, como os liberais têm mania de fazer, de botar toda a culpa na classe como um todo, você não está fazendo essa diferenciação. Então você vai me dizer que o problema do país é a professora que ganha R$3.000 para dar 40 horas de aula para mais de 100 crianças durante a semana? Tem coisa errada. Então a culpa é o policial, que está ali tomando tiro de traficante com fuzil e ele tem uma pistola na mão muito mal. A culpa é dele? O Estado tá quebrado? Engraçado que essas mesmas pessoas, quando fazem esse tipo de reclamação, na hora que se fala de fazer uma reforma séria, por exemplo, administrativa, de previdência, eles são os primeiros a tirar as categorias abastadas da história. Tira o desembargador, tira o juiz, tira o promotor, tira o político. Interessante. Aí bota na conta do militar, do policial, da professora, do enfermeiro. Tem coisa errada aí. Então, o brasileiro não entende, mas há sim um uso político para que se perpetuem privilégios. Esse é o ponto. Tem uma classe com privilégio, sim, e essas classes dificilmente são atacadas, são discutidas. Sempre se discute o campo geral. Aí é complicado, né? Você discutir salário de professor, de um técnico de enfermagem, que já ganha pouco, eu acho bem complicado. E, infelizmente, a nossa população, por ter no servidor a cara do serviço público e, às vezes, o serviço público ser ruim, acaba que esse servidor que ganha pouco é o grande alvo, é o grande bode expiatório dos problemas do Brasil. Engraçado que você falou que a definição que você usou
de que o servidor público ele está fazendo o papel do Estado, né? Quando está lidando com você pessoalmente, né? De preferência de uma forma impessoal, enfim, aquela coisa da definição clássica. Eu me peguei agora na situação daquele desembargador do Tribunal de São Paulo, o Eduardo Siqueirinha, né? Que é um funcionário público sendo interpelado por um funcionário público, que é o cara da Guarda Municipal, e maltratando ele em francês, ou seja, é uma espécie de esquizofrenia do Estado em si próprio, multilinguístico, poliglótico, assim, realmente fica difícil entender. Assim, na verdade, eu tenho um pouco a impressão de que esse tipo de coisa devia ser ensinado na escola, né? A gente ainda, eu não sei a sua geração e a do Rafael, eu e o Ricardo, a gente pegou aquelas maravilhas, o SPB, né? Educação Moral e Cívica, isso tinha na geração de vocês? Não, eu não tive nada disso, eu só cantava indo uma vez por semana, mas... O SPB, Organização Social e Política Brasileira, uma matéria absolutamente inútil, inventada pelo governo militar para tentar ensinar patriotismo para criança, podia, porque assim, eu já fui ter aula disso, já na distensão, né, ali por 80 e pouco, né, já não valia mais para o que tinha sido criado. Seria uma ótima matéria para ensinar talvez a Constituição, se bem que naquela época a Constituição ainda não tinha sido promulgada ainda, foi só em 88. Mas talvez esse tipo de coisa, né, depois, eu acho até que o SPT ter saído da grade ali por 88, mas talvez isso, ensinar um pouco da Constituição, onde funcionam as esferas, talvez fosse útil para isso. Mas eu acho que cabia isso na escola, né? Mais do que o ensino religioso, por exemplo. Eu vou jogar a pergunta para o Sorrentino agora. Sorrentino, ajuda um pouco a gente aqui. Qual é o perfil desse funcionário público? Porque tem isso, né? Foi uma coisa que o Fernando falou. Tem o varredor de rua que deve ganhar, sei lá, R$1.000, R$1.500. E tem o desembargador, o procurador da República, que deve ganhar, sei lá, oficialmente ele está no teto constitucional, mas ele tem um monte de regalias e compensações lá. Reza a lenda aí que tem os que chegam a mais de 100 mil. Então, é uma maluquice. Assim, de fato, é uma casta. A verdade é o seguinte: outro dia eu estava numa discussão dessa. Uma piada clássica que eu sempre falo. Eu tinha um amigo que é meio yogi, né? Essa coisa da iluminação, né? Tântrica e tal. E aí ele estava contando quando ele foi à Índia, que é maravilhoso. Eu falei, engraçado, essa iluminação toda não adiantou nada, porque a Índia é um país pobre pra caramba, todo dividido em castas rígidas, né? Sim. Ninguém muda de... Assim, essa iluminação toda não adiantou nada para a Índia. É tipo a escola da austríaca para a economia da Áustria. Não tem relação nenhuma. Mas depois me peguei pensando que esse tipo de correlação, né? Se você tem um braço do Estado que ganha 1.500 e um outro braço que ganha mais de 100 mil, você criou uma casta, né? E o pior, a casta que é a mais remunerada é a que julga, é a que te julga, né? A que pode te botar em cana, né? Ou a que cria as leis, enfim. Aí realmente eu não gosto de usar o termo mamata, porque isso ficou muito no vocabulário bolsonarista, né? Mas é uma mamata difícil de desmontar, né? Mas qual é o perfil desse funcionário público, Rafinha? Um abraço. Oi. Olá, pessoal, de novo. Ô, Rico, eu posso falar tranquilamente, assim, porque nesse assunto eu tenho lugar de fala, né? Agora virou moda esse negócio de você tem que ter lugar de fala, né? Então eu posso criticar. Então estou livre para criticar, porque os ouvintes que não sabem, eu sou servidor público daqui do Poder Judiciário do Rio, então conheço por dentro, assim, tanto a parte boa quanto a parte ruim do funcionarismo público. Não adianta a gente dizer que todos os servidores são grandes trabalhadores, trabalham com afinco, etc, que a gente sabe que não é verdade, mas isso também não se aplica na iniciativa privada. Normalmente comenta-se muito, não, mas eu fui no órgão público tal, sei lá, no INSS, ou na secretaria de qualquer coisa, ou no hospital público, e fui mal atendido.
Bom, já cansei de ser mal atendido na Oi, na Claro, na Light, no shopping, em qualquer lugar, entendeu? E são lugares privados. Então, assim, não é o tipo de... Se o órgão público ou é privado, ou é como você vai ser tratado ou não. São situações micro. Criar políticas com base em situações micro. A gente tem que olhar o macro da situação. E qual é o macro da situação? O grosso do funcionário, apesar de chamarem mais atenção os servidores públicos, né, os funcionários públicos de alto escalão, como os juízes, os promotores, etc. O grosso do funcionalismo público é o miudinho, é o servidor público de município pequeno, é o gari, é o policial militar. As duas categorias que mais têm servidores públicos são professores, Secretaria de Educação, e a Secretaria de Segurança Pública, que são os policiais militares. Se você pegar... Todos Marajares. Todos ganham milhões. Todos Marajares, professor e policial. Pois é. O pior é que assim, o cidadão médio brasileiro, mesmo os mais humildes, ele não é burro. Ele não vai dizer que o policial ou que o professor são marajás, que não fazem nada e ganham uma fortuna. Todo mundo sabe que não são. Só que esse cara, quando ele ouve a palavra servidor público, funcionário público, ele não pensa nessa galera que é 70%, 80% do funcionalismo público. Ele pensa no Roberto Jefferson, ele pensa nesse juiz lá de Santos, lá de São Paulo, esse escroque. Ele pensa nessa galera, entendeu? Né? Nesses maus exemplos que são os que chamam mais atenção. Só que aí eu indico para os nossos ouvintes a gente fazer um exercício um exercício contrafactual. Vamos supor que amanhã cabem os servidores públicos no Brasil. Não tem mais servidor público. Tem lá um decreto, canetada, não tem mais servidor público. Aí como é que a gente faz? Vai privatizar tudo, que é o assunto que a gente vai tratar daqui a pouco. Diversas áreas do serviço público não são privatizáveis. Como é que você privatiza a assistência social? Você vai privatizar a segurança pública? Dá para fazer, mas é um troço complicado. Você vai privatizar Você viu o Robocop, sabe que dá merda. Lembrei disso agora também. Robocop, pô. Não, e o pior, aí você privatiza o judiciário, uma empresa vai julgar as causas de todos os brasileiros contra, inclusive, outras empresas. Não faz o menor sentido. A atividade legislativa vai ser privatizada? Também não dá para fazer. Então, assim, tem uma série de áreas do serviço público. Me irrita um pouco essa discussão, isso vem muito dos liberais, é algo que vem ganhando muita força, de achar que o serviço público funciona como uma padaria. Nem tudo é privatizável. Nem tudo, por exemplo, os Correios. Os Correios podem ser privatizados. É um outro assunto aí que está em discussão. Vai ser mais interessante se for privatizado ou não? Vai baratear? Vai aumentar a abrangência do serviço? Não sei, mas é privatizável. Mas tem outros serviços que não. A defesa, você vai privatizar o exército, a marinha, a aeronáutica? Não dá para fazer isso. Aí você faz o quê? Você vai contratar empresas para terceirizarem funcionários para essa área. Onde é que está o grosso da corrupção no Brasil? Está nas privatizações, estão nas licitações fraudulentas, não está no salário do servidor público. Então você vai abrir um leque de corrupção gigante para os amigos do rei. Quem é que vocês acham que vai pegar esses contratos para prestar serviços públicos essenciais? O pobre coitado da esquina vai abrir uma empresa, vai fazer? Não, vão pegar os milionários, os grandes empresários, os lobistas, o político. Então você abre você abre uma janela para todo tipo de corrupção. E aí quem é que vai prestar esse serviço público? Normalmente os indicados dos políticos. Não vai ser o servidor concursado. É aí que está o grande problema. Muitas vezes o pessoal coloca a culpa no servidor público e nem sabe que está sendo atendido por um comissionado.
por alguém que está lá porque o político de ocasião colocou. E é alguém que daqui a 2, 3 anos vai sair. Quando o político mudar, muda todo mundo e entra outro lá que não faz a menor ideia do que está fazendo. Esse comissionado nunca vai fazer nada contra o político que colocou ele lá. Então ele vai ser um serviçal dos poderosos. Exatamente por isso, o servidor público tem a estabilidade, ele não pode ser mandado embora quando der vontade ao superior hierárquico dele, exatamente por causa disso, para ele poder combater o superior hierárquico dele quando o superior cometer alguma corrupção, ou alguma desídia, alguma inércia. Se o servidor público não tiver isso, como é que ele vai combater os absurdos que acontecem no órgão onde ele trabalha? Ele não vai. E aí a gente vai ter o mesmo cenário que a gente tinha pré-88. Se você entrar em qualquer repartição pública, você vê um monte de servidor coroa, alguns muito bons, fazem aquele serviço ali há muito tempo, mas você vê que são pessoas que não tinham, muitas vezes não têm a menor condição de estarem prestando aquele serviço. O cara só sabe fazer aquilo ali repetitivo que ele faz. Se ele for fazer qualquer outra coisa, ele não sabe. Se ele tiver que ter um pensamento estratégico dentro ele não vai ter. E é a galera pré-88 que entrou pela janela, 88 acabou, não tinha como, quando você começou, foi com a Constituição de 88 que começou a ser obrigatório o concurso público para ingresso nos cargos públicos. Uhum. Antes disso, era o conhecido do administrador público, era o conhecido do conhecido de fulano de tal, era a prima de não sei quem, do vereador tal. Nem precisa isso, assim, vou te dar um exemplo, assim, tanto minha mãe já faleceu já, mas tanto minha mãe quanto tenho vários parentes que são todos funcionários públicos de carreira, né, trabalharam e se aposentaram pelo funcionalismo público, mas que entraram sei lá, no final da década de 60, início de 70, e entraram como uma entrevista de emprego normal, tem uma vaga aqui na aula, fez uma entrevista de emprego e entrou. O grande problema, o que o Rafael está colocando, Rico, que o grande problema não é ter o servidor, porque ter um servidor público concursado é bom, o problema todo é quando você não leva isso a sério, e é o que acontecia antes de 88, você tinha pessoas despreparadas virando servidor público, esse era o problema. Mas hoje não é o grande problema, entendeu? Então agora você querer acabar com botar a culpa do problema do Brasil nesses concursados, pessoas qualificadas, tem que ter coisa errada, tá combatendo as pessoas erradas. Tem uma ilusão, e há uma ilusão que assim, era uma realidade, mas que não é mais. Há uma ilusão de que o servidor público ele não pode ser afastado dali. Ele é vitalício, se ele cometer algum absurdo, alguma corrupção, ele não pode sair. Isso não é realidade, gente. O servidor público pode ser demitido. O servidor público pode ser afastado. Há uma série de mecanismos que avaliam, inclusive, a aptidão, avaliações periódicas que avaliam a aptidão técnica daquele servidor para fazer aquilo ali. Então, não é mais assim. Muita gente vê de fora, acha que ainda é como era até pouco tempo atrás. E realmente era assim. Tinha muito servidor que estava ali muito tranquilão lá no lugar dele, sabendo que nada ia acontecer com ele. Não é mais uma realidade. Se determinado órgão não aplica, deixa o cara fazer o que ele quer, você tem que ir em cima do administrador daquele órgão, do governador, do prefeito, do secretário, não é em cima dos servidores que estão trabalhando corretamente, entendeu? Mas o Ricardo tem uma visão aí brilhante, ele disse que ia inovar nessa área e vai trazer uma visão brilhante e inovadora. Inovação institucional. Ele vai meter pau nos servidores, bando de vagabundos. Parasitas, né? O Paulinho Gogó gosta de parasitas. Antes de você introduzir a sua visão, eu me lembrei de uma coisa que ele falou ali como é que é? Que não dá para privatizar o judiciário, por exemplo. E eu me lembrei do Moro e do Dallagnol defendendo a Lava Jato, falando assim, mais de 75% de condenação. Eu falei, mas isso não significa nada, né? Porque você pode estar condenando errado. Assim, eu condeno mais, logo é melhor. Assim. Mas Não, vamos por partes aí. Vamos por partes aí na coisa. Não tem nada de inovador. As coisas que eu pergunto são as coisas
que eu pergunto e que me perguntam, né? Volta e meia vem alguém e diz assim, onde é que o comunismo deu certo? Aí eu pergunto, onde é que existe um lugar em que não exista servidor público? E deu certo esse lugar em que tudo não tem servidor público algum? Não existe. A gente tem um problema no Brasil que é de semântica e que está sendo explorado. Eu vou fazer um partido semântico e vou me lançar, entendeu? Está sendo explorado por essa gente que quer colocar tudo num preto e branco, numa coisa bipolar, numa coisa que é ou isso ou é aquilo. Aí aquela reunião de 22 de abril em que o Paulo Guedes falou que ia botar uma granada no bolso do funcionalismo público. Quer dizer, ao botar uma granada, ele está dizendo assim, eu não botaria granada no bolso de ninguém, a não ser que fossem os nazistas e tal. Então, ele está dizendo que o funcionalismo público é inimigo. Você só bota granada no bolso de quem você odeia, né? Você quer exterminar. Né? É mais isso aí, no caso. Tem uma atitude de trairagem, né? Porque compreende que se você vai botar no bolso, vai ser quando você vai dar aquele abraço e botar a granada no bolso. Quer dizer, ainda isso então nem se fala, mas é que eu estava vendo, né? Você pega lá as operações que tentaram matar o Hitler, e é justificável você tentar emboscar o Hitler, você tentar emboscar um patife, né? Agora, então, o que ele declarou foi que o servidor público é um patife, né? É uma pessoa que não merece a consideração nem de ser encarado de frente. Se dá um abraço, bota uma granada no bolso e vai embora e deixa ele explodir. Isso é um terrorismo contra o funcionalismo público. Aí que vem a pergunta, quer dizer, então ele vê como um patife, um vilão, a coisa que está destruindo o Brasil. Por outro lado, não é o que a gente sabe que é, porque a verdade que nós temos é que, especialmente nesse tempo de pandemia, são heróis, né? É o cara que está lá na frente do SUS, é heróico, né? É a enfermeira que está lá na ponta, é heróico, é o cara que distribui vacina, aí faz acordo, o acordo é com a Fiocruz e com o Butantan, que pelo que eu sei não são empresas privadas, pelo contrário. Quer dizer, então assim, na hora que é conveniente, o funcionalismo público é heróico, a instituição pública é heróica, e na hora de jogar para a galera, joga pedra na geni, entendeu? Não, esses são os inimigos, esses são os caras que estão jogando o Brasil para baixo, estão destruindo o Brasil. Pô, meu irmão, quem está destruindo o Brasil vai ficar uma lista imensa aqui, mas a gente sabe que não é por isso. Agora, aí que entra a parte semântica, que o Rafinha falou também, entendeu? Tipo, tem funcionários e tem funcionários. O que falta para a gente, a questão semântica é o seguinte, a gente precisa ter transparência. Transparência. Ninguém sabe essas coisas do funcionalismo público, que o funcionário público pode ser mandado embora, que o funcionário público tem um monte de regras que ele tem que seguir, que ele é obrigado a seguir. Tem uma série de coisas aí que existem e que ninguém fala. E principalmente no campo de salário, de aposentadoria, de benefício, disso tudo, porque senão fica parecendo que os caras têm uma vida maravilhosa, um salário maravilhoso, e não é. Não é. Então isso também, e aí é que é outra maluquice, que é no mercado. Se você acha que todo mundo funcionalismo público é a coisa mais maravilhosa do mundo. Bom, se for a coisa mais maravilhosa do mundo, todo mundo quer ser. E eu vejo muito lugar que não tem. E a gente teve um exemplo disso, porque a gente teve a saída dos médicos cubanos, né, com a promessa de um salário, de uma remuneração especial para os médicos brasileiros que assumissem, que fossem a campo nos lugares distantes, e os médicos não foram. E era um salário, bem razoável, hein? Era um salário bem razoável. Não foram por quê? Não foram porque não vão trabalhar, não são obrigados. E não é para obrigar mesmo. Ninguém está maluco aqui. Eu não estou dizendo que é para botar arma nos médicos e obrigar, porque aí vem a outra maluquice.
o médico devia ser obrigado a servir o exército e ao servir o exército... Pô, obrigado? É esse que é o liberal da gente? O nosso liberal é o médico é obrigado a servir. Não. Ele propôs isso. Você viu isso? Que ele propôs de... ele propõe trabalho escravo como liberalismo. Os jovens o cara faz serem levados para o exército e ajudar nas obras. Aí eu falei, não tá pagando nada não, a galera vem feliz. Eu falei, que porra é essa, maluco? O cara tá propondo... Agora... Não, e aí vem feliz igual o cara que trabalhou na pirâmide, vai construir pirâmide, vai felizão lá. Não é assim. Não é assim que funciona. Mas é isso. É uma distorção. Quer dizer, onde ganha muito, esses caras que ganham muito. Pô, ganham mesmo. Ele teve dificuldade. Há um mês atrás, ele estava dizendo, pô, não consigo contratar ninguém para o Banco do Brasil. Pô, mas pelo que eu saiba, todo mundo ganha muito bem. Como é que ele não consegue contratar ninguém para o Banco do Brasil? Porque ele não conseguia trazer do mercado ninguém para o Banco do Brasil. Então não é assim. Tem uma falha aí, tem sempre uma falha que eles omitem, né? E aí nem é privilégio deles, é até de certa maneira um vício do governante. Ele quer omitir. Então, assim, esse funcionário público é bom. Opa, palmas para o Gari. Mas equipamento para o Gari tem? Não tem. Né? Palmas para o médico. Aí, mas tem médico? Vai aumentar o do médico? Vai aumentar o da enfermeira? Vai ter professora? Como é que a professora vai dar aula naquele lugar lá? Você está entendendo? Ela vai se teletransportar? Vai contratar, fazer um edital de professoras que saibam voar e saibam se teletransportar. Não existe, gente. Aí não existe. Aí depois a gente vai entrar na outra parte, que é a parte da privatização, que é a questão de poder. Vamos privatizar. Vamos privatizar o quê? Para quem? O que dá para privatizar? E para quem? Né? A gente tem... E esse é o nosso outro problema. Depois a gente dá uma rodada aí que é uma coisa de privatizar o que não pode ser privatizado e não privatizar o que talvez pudesse. Simplesmente isso. Porque aí fica parecendo, não, vocês são de esquerda, querem tudo estatizado. Eu não quero nada estatizado, eu quero que funcione. Agora, só vai funcionar se tiver alguns parâmetros de funcionamento, senão não vai funcionar, senão é transferência de monopólio, é transferência de benesse, aí vai, não, aqui está dando prejuízo, o meu contrato não está bom, então vou devolver. Bom, então, qual é? Aí eu também quero. Eu vou levantar a bola aqui, vou jogar para o Fernando. Outro dia eu vi a concessionária do metrô Rio fazendo uma espécie de uma chantagem, dizendo que eles vão entregar a operação porque está dando prejuízo. Eu falei, opa, eu aceito, porque a classe artística está meio desprestigiada, né? Eu acho que eu consigo gerenciar um monopólio, né, com volume de passageiros previsível, custo razoavelmente fixo. Acho que tá melhor do que lidar com cultura nesse país. Deve render um pouco mais. O que você acha, Fernando? Não, com certeza, rende bem mais. É que antes de a gente entrar nessa pauta da privatização, que faz parte, na verdade são os mesmos assuntos, mas é só para deixar claro para o ouvinte, para quem não estiver nos assistindo, ninguém aqui está defendendo que não tenha que ter nenhum tipo de controle, de aferição de qualidade do serviço prestado pelo servidor público. Aliás, avançamos muito. Transparência, né? Por muito tempo... É a famosa transparência. Exatamente. Por muito tempo não se regulava a questão da exoneração por baixo desempenho. Está se caminhando, que é algo que sempre foi previsto. Dá muito pano para manga? Dá. Mas está havendo esse debate. Só que engraçado que, enquanto há esse tipo de debate, por exemplo, até hoje não se debate que o juiz, não sei se o ouvinte sabe, ele não pode ser exonerado. Ele pode fazer a maior besteira do mundo. O que ele acontece? É aposentado, ganhando a remuneração. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O cara pode roubar. E você fica... É exonerado. Que isso? É o que acontece no Brasil. Isso não se debate. Eu não duvido que tenha muita gente... Esse exemplo do aposentadoria compulsória, que é um absurdo total e completo, aposentadoria compulsória, 60 dias de férias, tá? Essas coisas, isso chama muito... Só que, pessoal, o servidor público, no geral, não tem isso.
A aposentadoria compulsória, eu acho que nenhuma outra categoria tem. 60 dias de férias, eu acho que também não tem nenhuma categoria que tenha, não lembro de ninguém. Trabalhar terça, quarta e quinta é só político, ninguém mais benesse. Então, não vamos achar que isso é algo inerente ao funcionalismo público, isso é uma exceção da exceção. Não, e mais importante, eu acho que tem um fator que é importante, assim, porque o YouTube espectador que está nos assistindo, né, o nosso público, pode também se perguntar assim, mas será que vocês não acham que na atual situação do país, com diversos empregos sendo perdidos na iniciativa privada e tal, não caberia uma cota de sacrifício para o funcionalismo público, como andou vendendo aí o nosso Paulo Guedes e tal? Sim, a gente acha que sim. A pergunta é, por que tem que ser sim e não? Por que não pode ter assim, olha, vamos vetar o reajuste para vencimentos acima de um patamar X, que de repente não atinja o policial. E qual é o corte? E quem corta? E onde corta? É isso que a gente quer. É muito bonito dizer que corta. Todo mundo ou não corta ninguém. Você conhece essa história de como eu acabei com o amigo oculto, né? Você conhece essa história? Acho que não. Que eu trabalhava num cargo que eu tinha alguma influência, enfim, era uma chefia, e eu acabei com o amigo oculto. Eu já não gostava muito daquela merda, achava um negócio meio chato. Aquilo ali, eu não era amigo dos caras. Que visionário. Cara, é uma fábrica de E acabei da melhor forma possível, porque vinha todo ano vinha um amigo oculto. O amigo oculto, não sei o que lá, e tinha aquele chororô, porque amigo é amigo, pô. Se eu quero dar presente para vocês, eu compro lá e não interessa o preço. Se eu quiser dar uma barra de chocolate, custa R$4, se eu quiser dar uma de 20, isso é problema meu com você vai... E amigo é amigo, você vai se sentir prestigiado ou diminuído de acordo com a sua cabeça. Aí vinha aquelas histórias de, não, porque o mínimo isso, o mínimo aquilo, porque senão o cara, porque também tem uns caras que são pancada, né? O cara você compra um negócio de 20 pratos, o cara te dá um post-it. Aí, o que acontece? Aí veio para minha mesa, tem que autorizar, eu nem sabia. Aí eu disse, beleza, autorizar o valor, o mínimo R$50. Aí eu voltei aquilo e eu disse, olha, o valor é 10% do salário que for cobrado. O que tiver no contra-cheque é 10%. Aí mandei, o que é isso? Não, mas que maluquice, isso aí é muito caro, não sei o que lá. Não é muito caro, não. Não é muito caro, não. Vocês falaram R$50. R$50 é 10% do salário dos meninos que trabalham aqui, dos ajudantes da Fundação da Infância e da Adolescência que trabalhavam lá, da faxineira, da outra faxineira, da moça do café. Isso é 10% do salário delas. Então, se elas vão dar 10% do salário delas, todo mundo vai dar 10% do salário. Então, se você ganha 17 mil, você vai pagar os 10% do seu salário. Se vira, compra uma televisão e dá para alguém. Acabou, esse ano não vai ter, não sei o quê. Por que faço? Nossa, esse é um visionário do serviço público, Ricardo Leite Lopes. Perdemos você sabe o que, Fernando? Eu ficava puto porque eu comecei lascado. Não que eu seja milionário, continuo lascado até hoje, que eu sou fiel às minhas origens. Mas assim, eu comecei lascado e aquilo fazia muita diferença para mim. Muita diferença, entendeu? Comprar caneta Montblanc, que eu não tinha grana, eu almoçava o mês inteiro com dinheiro de caneta Montblanc. Então, assim, não gostava daquilo. Aí, quando chegou na minha vez, pronto, canetei, acabou. Entendeu? Aí vetaram. Aí eu falei, todo mundo tem que contribuir, então, para a gente comprar o presente dos mais pobres aqui, do pessoal que ganha menos. Aí todo mundo dava R$50, comprou os bagulhos para o pessoal que ganhava menos e deu o presente. Todo mundo quer ser maninho, que amigo. Amigo é esse. Amigo oculto nada. Amigo oculto te pega de por trás. Para com isso. Aí acabou esse
esse negócio. Mas é isso. Tem que botar a granada no funcionalismo. Que funcionalismo? Se o funcionalismo tem o cara que está ganhando 80 mil, está acumulando isso com aquilo outro, 80 mil de contra-cheque. É um contra-cheque vultoso, realmente. Tem que ir nesse cara. Não tem um teto? Como é que é essa história do teto? É o problema do partido da semântica que eu falei, que eu quero um partido da semântica. Que teto é esse que tem um monte de exceção ao teto? Esse é teto, gente. Qual é a diretriz? Quais são as diretrizes do país do partido da semântica? Aí você puxa o Aurélio, o Ruais aqui. Tá aqui, ó. É isso aqui. Exatamente. Teto. Pronto, acaba ali. Não pode ter um negócio, esse aqui extrapola o teto, extrapola esse outro. Não, o teto é o teto, cara. Eu falei isso, eu falo isso, as pessoas não levam a sério, que eu falo, os cargos eletivos têm que ganhar 100 mil. 100 mil é o salário. O teto tem que ser 100 mil, sei lá quantos mil, entendeu? Bota o presidente da República, 100 mil, mas é salário, e tira o resto. Tira o resto, tira cartão, tira verba de gabinete, tira tudo. O cara ganha 100 mil, ele desconta 100 mil na folha de pagamento, ele paga imposto de renda em cima de 100 mil e acabou. Se ele quiser contratar alguém, ele contrata pessoalmente com 100 mil, ele consegue, cara. Bota dinheiro nele. Agora é um monte de verbinha que você não sabe para onde está indo. É verdade, é verdade. Corporativo, o negócio do cartão corporativo. Que cartão corporativo, cara? Não precisa disso. Cartão corporativo você tem numa empresa, você trabalha, tem a verba de representação. Para você sentar com o cliente, você não vai sentar com o cliente e levar ele na Starbucks, pô. Vai sentar, vamos fechar um contrato aqui da minha empresa de petróleo com a sua empresa de petróleo. Aí você vai sentar com ele, vamos ali no McDonald's, pode até ser. Agora, aí tem uma verba, porque aquilo que você está fazendo é interesse seu. Sim. Aí, eu vou fazer. A gente já está mais ou menos com uns 40 minutos de programa, mais ou menos, e a gente tem que entrar no tema da privatização. Aí o que eu sugiro? A gente tem. Privatiza tudo. A gente tem algumas pequenas variações de opinião sobre privatização. Então, o que eu sugiro? Eu vou falar qual é a minha opinião sobre a privatização. Aí, depois eu vou jogar para o Fernando dá a ideia dele, Sorrentino, Ricardo e tal. Eu acho o seguinte, eu brinco com as pessoas que quando eu fui liberal quando eu era jovem. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu acreditava em mercado se autorregula, né? Uma certa meritocracia e tal. Assim. Aí você cresce, entra no mercado de trabalho, e no mercado de trabalho capitalista, profissional liberal, que é o que eu sou. E aí você descobre que mercado se autorregula P nenhuma, não existe essa meritocracia, é uma piada, e eu mesmo sou branco no Brasil, eu já nasci na meritocracia, não tem o que inventar. E aí, aos poucos, eu abandonei isso. Mas eu me lembro do governo Fernando Henrique, quando ele quando ele propôs as primeiras privatizações, eu falei, de repente pode ser, hein? E aí aplicou-se a privatização, e aí você vê que, não, tem uma agência reguladora aqui que vai manter a coisa nos eixos. Aí você descobre também, ao longo do tempo, que a agência reguladora é aparelhada, que ela não te defende, não sei o quê, ou que o cara pega a Vale e vende a Vale por 1/5 do valor do lucro dela anual. E aí você fala assim, cara, tudo bem, eu não tenho nada contra a privatização, eu tenho contra mau negócio. E o que tem se feito no Brasil até o momento são maus negócios. Então, assim, o meu estado de espírito eu até adoraria defender uma privatização, mas eu não conheço nenhum caso no Brasil em que isso funcionou. Se alguém tiver algum aí, me diz, porque eu não conheço. Eu adoraria que alguém fizesse um dia e fosse um exemplo, tá vendo? De vez em quando funciona. Eu não conheço nenhum caso que funcione. Mas aí eu deixo para você, Fernando, dá a sua ideia. O meu ponto sobre privatização é o seguinte, também não tenho nada contra não, mas você tem que entender o que você vai privatizar. Tem setor que dá para privatizar e tem setor que não dá. Aí você tem que entender o que o país quer. Tem setor que é estratégico. Você vai privatizar a Petrobras e dar um pré-sal todo na mão da iniciativa privada? Porque uma coisa que aprendemos no Brasil com o Fernando Henrique é que o empresário... isso é uma grande revelação, gente. Tem gente que ainda não sabe disso. Vou falar bem devagar. O empresário gosta de lucro. Nossa. Momento difícil agora.
Mas só perceber, mas parece que no Brasil as pessoas esquecem disso, porque querem dar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, pegaram a saúde e deram na mão de empresas para tomar conta. Foram as OS, que deveriam ser organizações sem fins lucrativos. No fim das contas, nada mais era que empresas para cuidar da saúde do Rio. O que aconteceu? O empresário queria lucro. Então ele atrasava o salário do médico, do enfermeiro, não comprava gás, não comprava de pirona para poder garantir o seu lucro e dando-se o resto depois. Que é lucro. Então tem setor que não dá para sair privatizando. Eu não tenho nada contra privatização. Mas eu também mas tem setor que não dá para privatizar, como também tem setor que não dá para o Estado tomar conta 100%. Eu não defendo economia planificada. Então você tem que estudar e ver qual é a melhor solução. Agora, achar que privatização é a solução é uma doideira. Mas o pior que, aqui linkando com a questão dos servidores, é o que se propõe esse governo Bolsonaro e Guedes é privatizar para cobrir rombo na conta. Isso é doideira. Você vender a sua geladeira para pagar a conta de luz. Você vai ficar sem geladeira, irmão. Tu vai vender tua televisão para pagar a conta d'água. Tu vai ficar sem televisão, cara. É isso que é a privatização que estão propondo. Então é um grande problema. A culpa é o servidor, então para resolver o problema vão privatizar, dar preço de banana. Aí os empresários, coitados, tristes, vão ter que pegar aquela estatal que dá o lucro e vão ter que tomar conta. Coitados. Ainda tem o seguinte, né? Muitas, assim, de uns anos para cá, o empresariado brasileiro também já está bem quebrado, né? Ainda estamos em crise. Quando isso não significa não só dar na mão do empresário, como às vezes dá na mão de um empresário fora do país. Você dá uma área estratégica na mão de um... o caso às vezes não. É o caso dos Correios. Isso, às vezes não. É o caso dos Correios. Correios e tem uma nova modalidade, que os empresários são muito espertinhos. Eles financiam políticos que têm uma missão de depredar as estatais, de depredar as empresas públicas, que é o caso dos Correios. O Correio está sem investimento, tá sem carteiro, e aí o serviço está piorando e fala, olha, o problema é porque a empresa pública não funciona, privatiza. Aí quem vai comprar? Amazon, FedEx. Pô, você sabe o que eu me lembro? Você sabe o que eu me lembrei agora? O governo Temer fez isso. Se você procurar no Google, tem isso. No mesmo mês, eu acho que ele assumiu em 2016, não foi? Meio de 2016, mais ou menos. Acho que foi em fevereiro ou março de 2017, ele propôs no mesmo dia, ele propôs um plano de privatização e um plano de saneamento das empresas públicas. Aí eu pensei, mas isso não faz o menor sentido. Ou você saneia a empresa pública, né, faz ela funcionar e tal, uma melhor gestão e tal, ou você privatiza. Ou você saneia ela agora e depois você fala em privatização. Não faz sentido você largar as duas coisas no mesmo dia. Talvez seja para dar a impressão de que você saneou só porque você anunciou, mas já está colocando para vender. Então, assim, o negócio O que me mata, Rico, é querer privatizar empresa estatal lucrativa. Isso é que eu fico louco. Isso aí é mau caratismo total. Tem coisas, tem uma coisa assim, princípios da vida. Não sei se vocês concordam, eu tenho que jogar pro Rafinha, pro Ricardo de falar também, mas assim, saúde não tem como dar lucro. Se saúde estiver dando lucro, é porque tem gente morrendo. É simples. Essa coisa, assim, claro, não precisa também dar muito prejuízo, um enorme prejuízo, mas assim, se estiver dando lucro, tem gente morrendo de bobeira, em princípio, né? Ou então o público é muito restrito, né? Aí dá para dar lucro. Você cobra só de quem tem muito dinheiro, cobra muito caro. Agora, se você quiser ter uma saúde minimamente abrangente... Eu vou jogar sabe que outra coisa que eu me lembrei agora, uma vez eu fiz um trabalho para a Royal Shakespeare, inglesa, né, há uns anos atrás. Foi uma peça, uma montagem de Shakespeare, foi convidada para ir lá e tal. Então, formalmente, a gente foi contratado pela Royal Shakespeare para montar isso em Londres. E aí, no determinado momento, estava eu e meu irmão e falou assim, cara, quem é o dono da Royal Shakespeare? Eu não sei quem é o dono da Royal Shakespeare. E aí tinha uma daquelas placas de ferro, assim, na sede. Aí tava, assim, tipo, no topo, assim, né? Tipo, o presidente, o dono da Royal Shakespeare. Aí eu olhei assim, Rainha Elizabeth I. Eu falei, irmão, a gente está sendo contratado pela Rainha da Inglaterra. Eu achei, quer dizer, num país que cuida tão bem da cultura como o Brasil,
Eu achei isso sensacional. Eu falei, caraca, essa porra é pública. Na viagem, não. Essa coisa maravilhosa, teatros incríveis, clubes maravilhosos. Isso deve ser privado, né? Deve ter uma coisa, uma PPP, sei lá. Não, é público. O metrô de Londres, de 200 anos, é público. É do Estado. Né? Enfim, gente, a NASA é pública, gente. A NASA é pública. A NASA é pública. Exatamente. Cara, isso aí é uma discussão que não tem fim. Porque aí você entra no campo do que é público, o que é privado, e isso pode até variar de país para país. Não tem problema nenhum você ter coisas que são privatizadas em um determinado país e que não são privatizadas em outro país. Porque depende da realidade de cada país. Posso jogar uma para você? Posso jogar uma para você? A Huawei, né, que está no topo da tecnologia 3G, ou a Xiaomi, né, que está fazendo grandes celulares, é estatal. É chinesa estatal. Pois é, mas assim, a gente não vai seguir também, né? Vamos, né? Nós não somos chineses. Agora, aí a questão é aquilo que você falou. O empresário gosta de lucro. E ele só faz sentido você privatizar uma empresa se o operador dessa empresa tiver lucro, porque ele não é irmã de caridade e ele não vai pegar um negócio para que ele não tenha só porque ele é maneiro. Ele não vai pegar só para tirar uma onda. Então, precisa ter lucro. E existem áreas que não dão lucro. O Estado tem que estar onde não é possível ao particular estar. É isso que ele tem que fazer. Então, assim, não é possível uma saúde pública com um posto de saúde no meio da Amazônia, em Bom Jesus, do Salto da Onça, mas acontece que é preciso que tenha um posto de saúde em Bom Jesus, do Salto da Onça. Ou então nós temos que abrir mão da Amazônia em Bom Jesus, do Salto da Onça, seja lá onde isso for, né? Nós temos um arquipélago que não é nada, que é um rochedo no meio do oceano, que só a existência daquela pontinho de terra, que tem que ficar sendo ocupado constantemente, nos amplia um enorme mar territorial. Então, aquilo ali tem um custo. O que você vai privatizar o rochedo? Você não tem como privatizar isso. Então, assim, tem coisa que dá para privatizar, tem coisa que não dá para privatizar. E o que não dá para privatizar é o Estado que tem que se meter mesmo. Não tem jeito. Você estica uma linha de trem e não tem como. Você vai fazer um contrato de quantos anos? Trem custa caro. Implantação do trilho custa caro. Obra de navegação custa caro. Então, ou você vai fazer uma permuta nisso aí com alguém, e aí tem que ser estudado isso. É só isso, é só, assim, privatização e também a transparência. A gente tem que estudar que diabo de privatização é essa. Agora, essas privatizações malucas, aí não dá. Privatizar saúde, não dá. Porque saúde, essencialmente, não vai dar lucro. Se está dando lucro, é porque alguém está morrendo. E, Ricardo, o Taixe sabe. Tem área que nem interessa que dê lucro. Por exemplo, a água. Você poderia privatizar, você limpar a água e vender água para as pessoas beberem, mas não é desejável que ali haja lucro, porque você vai encarecer um serviço para a população. A população já paga seu imposto, constitui a sociedade, aí vai pagar para ter um serviço para poder beber água, para ter que pagar mais. Não tem nem lógica isso também. Isso aconteceu em Nova York. Você lembra disso? Tem alguns anos que o prefeito de Nova York foi lá e descobriu que estava se gastando mais ou menos uns 5 milhões de dólares, por um valor tipo isso, em compra de água mineral para o funcionalismo público ali, né, para os funcionários da cidade. E aí o cara foi lá e começou a testar a água que sai da torneira de Nova York. É oficialmente uma água potável, né? E aí o cara pegou a água potável da torneira e fez o teste com as águas minerais. E descobriu que a água que saía da torneira era melhor que várias águas minerais, inclusive. E aí o cara falou, pô, vem cá, a gente brigou décadas, a gente morreu na porrada para sair uma água potável da torneira. Por que a gente está gastando 5 milhões em água mineral? Entendeu? Aí o cara preocupou, bebe essa porra dessa água da torneira aí, irmão. E é isso, entendeu? Os caras brigaram pra ter...
Não, aí você chega nessas distorções em que você tem uma cidade feita o Rio de Janeiro, em que o metrô é privatizado para uma empresa, o trem é privatizado para outra empresa, e existe um monte de outras empresas de ônibus. Quer dizer, o transporte público funciona com pelo menos 3 independências que, obviamente, não vão operar de maneira coordenada, porque não há interesse para eles. Eles competem entre si, o que é uma maluquice. Ricardo, porque você não aproveita as sinergias. Um tema aí que era o que eu estava esperando para trazer aqui. Fala aí. A minha visão de privatiza ou não privatiza é bem parecida com a de vocês em relação a é privatizável ou não é. Para mim, isso aí tem que ser a primeira coisa a ser analisada. Porque realmente uma área que não é privatizável ou que não seja desejável que seja privatizada, você não vai privatizar, pronto, acabou. Dentre as áreas privatizáveis, é interessante para o país, ou até para os outros ramos econômicos, que essa área seja privatizada? Vou dar um exemplo. O exemplo das rodovias. Dependendo da região, é interessante que as rodovias sejam privatizadas, porque é importante para escoar a produção de determinado polo industrial, ou seja, uma área depende da outra. As áreas estão interligadas, né? A economia tem essa coisa interessante que está tudo meio interligado. E tem outras que não, porque aí ficaria caríssimo para determinado produto da cesta básica para ser exportado pelo... Sei lá, estou criando um exemplo aqui esotérico, mas é para isso. Assim, não é simples. Cada caso tem que ser estudado. O caso, por exemplo, dos transportes, eu acho um absurdo os transportes serem privatizados. E não é uma das áreas que o pessoal critica mais. Todo mundo fala mais da água, dos correios, da saúde, da Embraer e tal. Para mim, transporte é básico da população. O trabalhador não chega ao trabalho, o consumidor não chega à loja, o industrial não exporta, não entrega seus produtos no ponto comercial. É logística. É logístico. Então, como é que... Assim, a gente tem essa ideia de que é algo logístico no macro. Não, tem que investir em ferrovia, tem que investir em hidrovia, tem que investir em rodovia. Mas dentro das cidades a gente não pensa nisso. Dentro das cidades, a gente acha perfeitamente normal você ter o que vocês falaram, o metrô no monopólio privado, o trem em outro monopólio privado, os ônibus em outro monopólio privado, apesar de parecer que são várias empresas, é um oligopólio, né? As barcas, a mesma coisa. Não, e aí você tem, por exemplo, o transporte rodoviário. A barca e a ponte era a mesma empresa. Eu falei, mas a barca compete com a ponte. Até outro dia era 1001. Era 1001. Acho que ainda. Agora não é a barca e era a barca e o ônibus. Né? Era a mesma empresa. Agora é a mesma empresa, a barca e o pedágio da ponte. Que é a Ecopontes e tal. E aí, assim, por exemplo, por que historicamente no Brasil, por que historicamente no Rio nunca se investiu muito, tanto no metrô, quanto no metrô agora que está começando a tentar investir, mas agora é tarde, é muito mais caro. Nunca se investiu como deveria no metrô e no transporte hidroviário. Empresa de ônibus, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o transporte hidroviário no Rio de Janeiro só vai do Rio até Niterói e um pouquinho ali até Paquetá e tal, por causa do lobby das empresas de ônibus. Todo mundo sabe disso. Então, não faz o menor sentido. Vou dar um exemplo. Em Paris, a França é um país muito mais rico do que o Brasil, com menos problemas sociais, beleza. Mas o que eu vou falar agora não se aplica a Champs-Élysées, se aplica à Torre Eiffel, mas também se aplica ao subúrbio de Paris, que é tão pobre quanto a maioria dos bairros do Rio de Janeiro, da Zona Norte, da Baixada e tal. Em Paris, você paga, com 70 euros, você compra um cartãozinho, que eu nem sei quantos salários mínimos dá isso,
e você anda em todos os transportes de Paris quantas vezes você quer no mês. Em Londres você paga 70 euros por mês. Chama Oyster Card. Tudo que é cidade tem isso. Aqui, no Rio de Janeiro, se um prefeito ou um governador quiser impor isso daí, não consegue. O Rio Card, por exemplo, não fazia bilhete único com o metrô, porque a Metrô Rio não queria. E o poder público não podia fazer nada. E aí, quando você tem que esticar a linha de metrô ou comprar metrô novo, quem é que compra? O governo do estado. Ou é a lógica nisso? É uma maluquice. Você privatiza, mas você fica ali embalando a empresa. E por que tem que ser privatizado? Mas aí isso aí é uma discussão para um outro programa. Já me alonguei demais, vamos para os abraços, para as dicas. Mas exatamente, mas isso aí é uma das... Isso aí é uma das coisas, quer dizer, é o que eu estava falando, privatiza o que não é para ser privatizado e alguma coisa que pudesse ser privatizada, talvez não está privatizando, entendeu? É basicamente isso, tem coisa que pode ser. Eu não acho, eu concordo, nesse caso aí do transporte, eu até concordo com você, eu também acho que o modelo devia ser o de Paris, entendeu? É tudo privado e funciona. Enfim, eu acho que existem coisas que não dá para ser privado, porque não dá lucro. E aí acontece... O de Paris, Paris é público, tá? Acabou que eu não falei. Acabou que eu não falei, mas o de Paris é público. Eu acho que dava um programa para te discutir. É todo público. Acho que cabe um programa para discutir público ou privado. Acho que para ficar só debatendo isso, acho que daria um ótimo tema de programa. Porque já está o programa inteiro. O Mengão é público. E aí é outra coisa que eu me lembro também. Em Paris, que era aquela coisa assim, tipo, eu tive uma vez num ponto de ônibus, que o ponto de ônibus diz que hora que o ônibus vai passar, né? E aí, obviamente, isso dá merda. Isso não é uma coisa sempre, 100%, que a gente também tem essa ilusão, entendeu? Aí uma mulher de lá falou assim, enfim, não tem problema, o serviço falha em qualquer lugar do mundo. Agora, teve uma vez que eu estava 3 horas da manhã num lugar que não tinha ninguém, que eu disse assim, não é possível que esse ônibus venha aqui me pegar. E me pegou, entendeu? Então, assim, funcionou, era público, funcionou. Então não é porque é público que funciona ou que não funciona, porque uma vez me falaram isso também. Você quer um negócio que não funciona? Não é porque é público que não funciona, eu quero público que funcione. É só isso. E não tem problema nenhum. E para funcionar, e aí é outra questão. Ou vai ter que dar lucro, e aí cai no problema lá que o Paulo Guedes, sempre ele, teve também na outra vez. Vamos privatizar aqui o nosso, não sei o que, nosso campo de petróleo. Aí não apareceu ninguém. E ele teve que ligar lá para o chinês. Pô, chinês, vem aí, pelo amor de Deus. Não quero. Não quero, esse campo não dá, é longe, é difícil trabalhar, não vai dar lucro. Porque também tem essa ilusão de que, tudo a iniciativa privada vai querer. Não vai. Não vai, ele vai fazer conta. Então é isso. É outra questão também, benefício cruzado, né? Tipo, você vai pegar a linha aqui, porque senão, se deixasse, era capaz de acontecer. Nós vamos privatizar o metrô de Botafogo a Carioca, e depois de Carioca a Maria da Graça, e depois de Maria da Graça a Pavuna, em 3 blocos separados. Pô, meu irmão, você tá de brincadeira. O bloco da Pavuna ninguém vai pegar, né? Ninguém vai pegar. Quem pega o Botafogo Carioca tem que pegar até a Pavuna. Essa que é a conta que tem que fazer. Senão não vale a pena. Aí não vale a pena privatizar nada. Pô. Mas pro governo isso aí, que dá para operar, Ricardo, aí eu quero também, eu quero táxi privado. O governo compra um táxi lá, vai na concessionária, compra um táxi e dá para mim, para eu ficar dirigindo. Ricardo, isso aí é interesse e pegar dinheiro para pagar conta, pagar rombo. Esse que é o problema todo. Tem projeto em nada e debate em nada. É o cara que quer um lucro e o governo quer algum dinheiro fácil poder bancar lá, teve superávit. É isso. Para pagar de dívida. Eu também acho assim, tem uma coisa que a gente, para dar uma encerrada aqui, a gente já enveredou até pelo papo do paternalismo de novo, né? Lá do Dia dos Pais. Mas assim, tem uma coisa também que assim, a gente está com um Estado muito enfraquecido, assim,
é o que o Sorrentino falou, assim, você chega lá e fala assim, eu vou propor um Mastercard, né, um bilhete único. E aí o Estado não tem força para impor isso na iniciativa privada, ele não tem, assim, por razões e detalhes que a gente vai ficar horas discutindo aqui, e podemos até discutir numa outra ocasião, o Estado não consegue. Está muito de joelhos, entendeu? Para esse privado. As empresas de ônibus estão extinguindo linha. A prefeitura todo dia diz que vai multar, e estão extinguindo linha, não estão nem aí. Não estão nem aí. O Eduardo Paes, quando foi eleito a segunda reeleição do Eduardo Paes, no primeiro mês de reeleição, no primeiro mês não, desculpe, a eleição é em outubro, né? Em outubro, novembro, ele prometeu que assim que ele entrasse em fevereiro, 85% dos ônibus teriam ar-condicionado e o principal, que é uma coisa que é uma maluquice aqui no Brasil, chassi de ônibus, né? Porque qualquer pessoa que anda no Rio de Janeiro sabe que os ônibus do Rio são feitos em chassi de caminhão. Ou seja, tu tem que subir 10 andares para chegar no ônibus, né? Isso para mim, quando eu fui para fora, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. O ônibus chega lá, em Londres, o ônibus chega e aí a porta do ônibus é na altura da calçada. Você não precisa escalar uma escada, né? Tipo, o ônibus chega, abre a porta, tu fala, porra, até pro cadeirante é mais tranquilo, né? Tem uma rampinha ali, o cara só tem que pegar um elevador, né? Um Exoman para te botar lá para dentro. E agora assim, falei, caraca, o cara vai forçar, porra, todas as companhias de ônibus a trocarem o chassi? Porra, isso eu quero ver. Cadê? Tu já viu algum ônibus com chassi de ônibus no Rio de Janeiro? Isso não existe, isso é um delírio. Mas ele prometeu, eu ouvi, com esses ouvidinhos aqui, não me enganaram. Eu não esqueci. Mas é isso, a gente está muito de joelhos para essa iniciativa privada. E o fato é que é isso, sim. Se o Estado não tiver força para se impor e impor as nossas vontades, a gente vai estar sempre submetido a esses caras. E no Rio está sempre pior, né? Infelizmente, o Rio está dando aula do pior do Brasil. Eu vou encerrar aqui. Isso aí fica para o próximo. A gente volta nisso aí. Vamos para abraços agora, abraços da bancada. Eu sei que você já tem um abraço para dar aí, que a sua esposa já te deu uma dica, então vou puxar você primeiro. Para quem é o abraço da bancada de hoje? Ah, tá. Ela me deu a dica, é verdade. O meu abraço da bancada dessa semana vai para uma ouvinte nossa, ferrenha também, que está nos acompanhando, não sei se desde o primeiro, mas desde do iniciozinho, e sempre posta, compartilha no Facebook, etc., nas redes sociais dela, é a Idália. Mandar um abraço para a Idália, nossa ouvinte, Idália Baiana. Boa. Então, um abraço para você, Idália. Continue ouvindo. Grande abraço. E é baiana mesmo? É baiana. Pô, povo ótimo. Fernando, capoeirista. Capoeirista? Pô, é perigoso. Oba. Mano, defende a gente aí. Tem um abraço para alguém, Fernando, para mandar? Vou mandar um abraço para a Turma Boa aqui do Ciro, que a gente realizou hoje o Festival da Turma Boa, um evento que falamos de cultura, projeto nacional, muita música, foram mais de 50 participações, passou em mais de 100 páginas no Facebook, teve canal. Até onde eu vi nesse momento já estava batendo 35 mil visualizações. Então, um abraço para toda a Turma Boa aqui do Rio de Janeiro. Ricardo, seu abraço hoje vai para quem? Para Carla Zambelli. Carla Zambelli está muito carente. Qual delas? Pois é, ela está muito carente, ela está com coronavírus, aí ela mandou comentário dela mesma para ela mesma. Eu acho que ela não está muito bem da cabeça, não sei o que está acontecendo. Vou mandar um abraço para ela. Um abraço distanciado, evidentemente, que eu também não quero pegar coronavírus, porque eu não quero tomar cloroquina, que eu não vou tomar. Então, mais um abraço para Carla Zambelli. Tem ozônio, Ricardo, não se preocupa não. Tem ozônio, para você. Tem ozônio. Olha, o ozônio pode ser, hein? O ozônio pode dar um barato, quem sabe? Olha, em homenagem a Carla Zambelli, então, hoje eu vou mandar um abraço para mim mesmo.
Eu acho que eu mereço um abraço, eu sou um cara Isso, tá bom. muito bacana, eu vou me dar um abraço e avisar que eu sou um ótimo debatedor, sei lá. E aí, pô, a gente vai agora, Opa. Que é o seu finalmente, para o nosso quadro Dicas da Bancada. Quem abre as dicas hoje? Eu. A dica de hoje vai para... Não, hoje meu dicas da bancada eu sempre dou uns perfis de Instagram, eu tô ficando instagreiro, né? Daqui a pouco já estou entrando no TikTok, daqui a pouco vocês vão me ver dando dicas de TikTok. Os meus ficar sarado e ficar postando no Instagram, tô fortinho lá e tal. Eu tô virando fitness, um homem público Isso, fitness. hein, Fernando? Tá enganando ninguém. Mas o meu dicas é o perfil do Marcos Zene, que viralizou, que ele fez um bonequinho bonitinho, um macaquinho, tá aqui, que eu vou botar aqui. Eu vou botar o vídeo que viralizou, que é muito legal, que ele foi fazer uma paródia de música com esse bonequinho. Lembra muito o Marcelinho, né, dos contos eróticos. Aí o Marcos fez com esse macaquinho e viralizou. Vou botar a música que viralizou, que é muito, muito legal. Vou botar aqui pra gente ouvir. Anda o som, tão me ouvindo? Chegamos na metade do ano e quem não morreu agora é sequelado. Desgraça brota, nós faz meme rir por fora, mas no fundo tamo preocupado. Meu lado paranoia todo dia me dá 3 tapão e grita vai levanta. Eu digo não vou me desanimar, aí 2020 me dá outra banda. Vamos lá! Deus, eu não quero morrer, tô aqui, mas eu vou ter que me defender. Ataque das aranhas, invasões de ET. Um adendo aqui. Me deixa ao menos respirar. Corona, para de tentar me aniquilar. Eu só queria o meu rabo rebolar. Marcos Zene, muito bom, viralizou, Muito bom. agora tá com vários vídeos já, bom. é muito legal, muito Eu legal. vou formalizar uma reclamação junto ao conselho diretor do Bancada Carioca contra Fernando Mendonça para ele ficar suspenso do Dicas. O Ricardo indica O Sol é para Todos, o Rico indica Tchaikovsky, sei lá o que ele indica, essas dicas que a gente não conhece, e o cara veio com esse macaquinho aí, você tá de brincadeira, Fernando Mendonça. É cultura pop, é o Bancada Jovem. Dica. É meme. Entendi. Toda dica vale a pena. Ricardo, a dica da bancada de hoje já tem? A minha dica é o seguinte, tem 2 filmes. Um horrível, eu não recomendo a ninguém ver, mas só quem já não viu. É o Pasolini e o Saló. Horroroso, péssimo, vai ficar mal da cabeça, é gatilho para depressivo. Eu não recomendo que vejam, mas é um filme obrigatório para se ver, para entender um pouco da história. Aí, outra linha, para ver com as crianças, porque também eu não posso largar um negócio desse aqui e ir embora, né? Então, Muito bom. outra linha para ver com as crianças, Netflix, Bem-vindos a Marly Gaumont. Esse Bem-vindos a Marly Gaumont é uma história, uma comédia, dá para ver com as crianças. É um médico ele é do Zaire, o cara é do Zaire, mas ele não é um médico do Zaire, ele é formado na França, na universidade na França, então ele tem um diploma de médico francês, como qualquer médico francês, e ele resolve, apesar de ter boas oportunidades no Zaire, porque ele é de uma elite, ele resolve ficar na França, e a oportunidade, ele evidentemente é negro, e a oportunidade que aparece para ele é de ficar numa cidade pequenininha chamada Marly Gaumont, em que são caipiras franceses. Isso se passa nos anos 70. É uma história muito bonitinha, muito interessante, divertida de ver, agradável. Não é uma grande comédia, não é uma grande história de amor, mas é baseada numa história real e eu acho que vale a pena, distrai. Acho legal. É assim, e dá para ver com a criançada.
É isso. Não vai confundir, hein? Não vai ver o Pasolini com a criançada, hein? Pelo amor de Deus. Não, que vai dar problema. Rafinha, tem a dica já. Tá anotado aqui. Então, manda aí, qual é a tua de hoje? Tem sim. Essa semana eu tenho 2 dicas. Uma mais pop, sim, e outra não é muito cabeça, não, mas é mais um pouco. A dica mais pop é a série The Boys, uma série excelente do Amazon Prime. Teve a primeira temporada e a segunda temporada vai estrear agora no dia 4 de setembro. Então, é uma série excelente, dá tempo de... São 8 episódios só, eu acho, a primeira temporada. E a série é muito boa, você mata rapidinho. Então dá pra ver a primeira temporada para poder ver a segunda, já que vai estrear. A série, assim, basicamente, é um mundo com os super-heróis, né? Super-heróis meio que baseados na Liga da Justiça, né? O Superman, o Flash e tal, né? Aquaman e tal. Só que no mundo... O que foi? Tem um Batman, tem uma figura ali que é meio Batman. Só que não... Isso aí. São heróis que você reconhece fácil, assim, que são heróis que existem, que existem de verdade, que eu ia falar, não, né? Mas que existem no nosso mundo de quadrinhos. Só que são mais reais, assim. A maioria deles são pessoas detestáveis. Mas, assim, se você parar para pensar, se você tivesse superpoderes, vivesse num mundo onde quase todas as pessoas são mais fracas do que você, a chance de você ser uma pessoa detestável é muito maior do que você ser uma pessoa legal, humana. Não, ainda são controlados por um assim, lembra disso? A gente estava falando de privatização e tal. Isso, são uma entidade privada. Tem isso também. Isso, exatamente. Por isso que eu quis trazer. São os super-heróis privatizados. E também tem uma questão ali que não foi muito bem explorada na primeira temporada, mas eu acho que vai ser nas próximas, que é a privatização da segurança pública, que a gente estava falando aqui agora, porque tem cenas lá de prefeitos negociando com essas empresas para heróis ficarem um tempo naquela cidade e tal. Então é excelente a série. Podem ver, The Boys, do Amazon Prime. E a outra série a outra dica é um filme argentino com o Ricardo Darín, né? Todos os filmes argentinos internacionais são com o Ricardo Darín. Qual não é? Mas é o filme que deixou ele mais famoso, assim, principalmente aqui no Brasil, fez muito sucesso. O Segredo dos Seus Olhos, de 2009, um filme excelente, que cometeram o crime de fazer um filme americano idêntico. Não tinha necessidade nenhuma, o filme original podia ser perfeitamente... podia passar perfeitamente no mercado americano, mas a Hollywood acha que americano é tudo bando de babuíno que não consegue ver nada que não seja feito pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra. Então vejam a versão original, que é muito boa, O Segredo dos Seus Olhos. O filme é excelente. A minha dica de hoje é o seguinte, o filme em si, ele nem é incrível. Eu acho que vale mais vale pelos efeitos, que são muito legais, e por um aspecto cultural. O nome do filme é Coma. É um filme russo de 2019, mas ele foi lançado para o mercado externo em 2020. E é o seguinte, na verdade, assim, para quem viu aquele filme qual é o nome daquele filme do Leonardo DiCaprio? Acho que é A Origem, se eu não me engano, que tem aqueles efeitos incríveis, daqueles prédios que dobram, né? Assim, o Coma parece uma mistura do Origem com... Eu não vou achar um outro paralelo, mas a história basicamente é o seguinte, é um cara que entra em coma e aí o coma é como se fosse uma coisa meio A Origem, assim, ele está num lugar meio com a cidade e aí ele encontra umas pessoas lá e tal, e aí é o seguinte, ele precisa sair do coma, ele precisa escapar do coma. E esse estado do coma é um negócio muito maluco, assim, na cidade, com os prédios invertidos, tem umas criaturas sinistras e tal. Visualmente é muito interessante. E acho que vale pelo cultural pelo seguinte, tem uma coisa na narração de ação, do filme de ação russo, e tem muitos filmes de ação russos sendo produzidos ultimamente. Primeiro porque o mercado de computação gráfica lá está bombando muito, né?
E até filme de super-heróis russos estão fazendo. Depois eu trago a dica aí dos Guardiões e tal, mas até filme lá Marvel os russos estão fazendo. Então tem um mercado forte de computação gráfica lá, então os efeitos do Coma são muito bem feitos. Tem umas coisas de narrativa que são um pouco estranhas para a gente, que está muito acostumado à narrativa do filme de ação americano, eventualmente até europeu, mas é interessante. O filme é visualmente interessante, acho que vale para conferir. Vai achar no download, não tem acho que em lugar nenhum, não está no Netflix, talvez esteja no YouTube. Chama-se Coma. Em português, Coma com C, em russo é Coma com K. Boa dica, vou caçar isso daí. Pode caçar, é interessante. Vale O Rico sempre trazendo distopias russas para a gente. Isso que eu pensei aqui, eu falei, sempre dá uma espada muito... Não foi eu que trouxe o russo da última vez, não. Foi você, Ricardo, que trouxe... Você, Expresso. Ricardo, Essa aí é a ala, Solari, foi você? Tá a ala fora. soviética do bancada. é a ala Solar- da vacina do Putin. Isso aí tá com a vacina do Putin. Mas olha só, eu tô já. trazendo uma dica da Rússia capitalista. O filme é de 2019. Você vai ver pelos efeitos que tem muito dinheiro ali, não é pouco dinheiro, não. Mas é bem. Vale o conta. Pra gente que tá tão mergulhado na Marvel, né? Vale pra dar uma quebradinha, assim. Interessante. É isso aí, É isso. gente. Encerramos o nosso programa do dia 22. A gente já está em qual edição? Já chegamos na 10ª. 9. Então, ó, semana que vem, 10ª edição. Pô, 10ª edição. Eu só desejo que essa pandemia acabe e a gente faça um junto, de verdade, No bar. numa mesa. Boa. Ai, saudade de tomar um Isso chopp. aí. Bom, É isso aí. vamos encerrando o Bancada Carioca por aqui. Hoje a gente começou a nossa gravação mais tarde, então a gente está terminando extremamente tarde, assim, para os horários que a gente costuma gravar. Então, assim, para quem está assistindo ao vivo, eventualmente, boa noite. Eu deixo aqui um abraço, um beijo para todos. Foi mais uma vez, foi um prazer. Concordo com o Ricardo, espero que essa pandemia acabe logo para a gente fazer uma edição do bar. Né? Eu até arrumo um bar aí para te gravar direto. Deixo meu abraço a todos que estão nos assistindo, ao Fernando, ao Sorrentino, ao Ricardo. Dei os seus abraços, tchau. Abraço. Valeu. E é Um isso. abraço, pessoal. Sigam lá no YouTube e no Spotify, hein? E, pô, muito obrigado a quem tem assistido, as visualizações, os eventuais comentários. Pô, muito bom, gente. Indiquem para outras pessoas. Critiquem, se a gente estiver falando besteira ou eventualmente falar besteira, pode criticar. A gente está aqui também trocando uma ideia informal. Eventualmente vamos Pessoal, falar a gente- do boa vontade. Olhando lá. A gente tem que aprender a fazer igual aqueles influencers. Tipo, curte aqui, se inscreve aqui, sininho, não sei o quê. Tem uns troços assim pra fazer que eu não sei o que faz. Exatamente. tem que aprender para onde aponta, né? Vamos treinar. Botar o que escrever, né? Isso. Por aqui, assim. Valeu, enfim. galera. E é isso aí. Valeu, Bancada galera. Carioca encerra por aqui. A gente vai treinar. Fui!